Olá e sejam muito bem-vindos. Que o dia de hoje e a semana que começa agora sejam repletos das bênçãos de Deus. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos capítulos mais intensos e poéticos da Bíblia. Jeremias 51. A gente está falando aqui da profecia sobre a queda da Babilônia, que era, sem dúvida, a maior potência do mundo naquela época. Uma verdadeira superpotência. Inquestionável. Exato. E para guiar a gente nessa análise, nós temos o texto bíblico da tradução Nova Almeida Atualizada e vamos nos apoiar bastante, nos comentários do estudioso Charles H. Dyer. Que faz um trabalho excelente em mostrar o contexto por trás do texto, o que é fundamental. Com certeza. Então, a nossa missão aqui é entender por que esse império foi julgado, decifrar as metáforas, as imagens poderosas que o texto usa e sentir o peso da certeza que essa profecia queria passar. É uma história sobre poder, justiça e, no fim, sobre soberania divina. Quem está no controle? Perfeito. Então, vamos começar pelo começo, que já chega com tudo. O capítulo abre com essa imagem fartíssima da Babilônia, né? Uhum. Ela é chamada de copo de ouro na mão do Senhor que embriagava toda a terra. Isso tem muitas camadas, não é? Muitas. É uma metáfora, brilhante. E a análise que o Dyer faz disso é fascinante porque ele mostra que a imagem tem um sentido duplo. Duplo? Como assim? Por um lado, reconhece o papel que a Babilônia teve. Ela foi, de fato, o copo que Deus usou para derramar o juízo dele sobre outras nações, tipo Judá. Ela era um instrumento. Entendi. Então, o ouro do copo seria o poder, a glória que Deus permitiu que ela tivesse para cumprir esse papel. Exatamente. Mas aí vem o outro lado. Esse mesmo copo, com o vinho dele, representa a sedução, a idolatria, a arrogância da Babilônia, que corrompia e embriagava todo mundo. Ah, claro. E a profecia anuncia uma inversão, uma ironia terrível. O copo que ela usou para embriagar os outros, agora seria forçado goela abaixo dela mesma. Ela ia beber o cálice do juízo até o fim. Nossa. E o texto é muito explícito sobre o motivo principal, né? Ele fala em vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Isso. E é curioso porque eles sofreram o exílio, deportação, mas o ponto central da acusação é a profanação do templo. Por que isso era tão grave? Essa pergunta é crucial. Pra gente, hoje, talvez soe estranho. Mas sabe, no pensamento daquela época, o templo não era só um prédio. Era a morada simbólica de Deus na terra. O centro do universo para Israel. Atacar o templo era atacar o próprio Deus, então. Era uma ofensa direta à honra de Deus. Era Nabucodonosor dizendo, o meu Deus, Marduk, é mais forte que o seu Deus. Era uma afronta teológica. Uma declaração de superioridade. Exato. Por isso a resposta vem na mesma moeda. A vingança aqui não é tipo uma raiva descontrolada. É uma retribuição cósmica, um reequilíbrio da honra divina. E a profecia já aponta até quem vai executar essa sentença, né? Sim, já nomeia os agentes. Deus diz que vai despertar o espírito dos reis dos Medos. Ele já está apontando no mapa, na região do atual Irã, de onde virá a destruição. Isso mostra que a geopolítica da época seria usada para cumprir a palavra dele. Exatamente. E essa ideia da Babilônia como um instrumento de Deus fica ainda mais forte. O capítulo usa outra imagem, a do martelo. Isso. Deus diz, você era o meu martelo, mas eu o despedaçarei. Como que se conecta ser um instrumento útil e depois ser destruído? E a soberania divina em ação. A imagem do martelo é ainda mais brutal, né? Não era só um copo, era uma arma de destruição em massa nas mãos de Deus. Usada para despedaçar nações, reinos. Tudo. Isso mostra o controle absoluto de Deus sobre a história. Ele usou o poder militar babilônico para os fins dele. Só que o martelo não tem vontade própria, né? Ele não é responsável, mas a Babilônia era. E aí está o ponto central que o Dyer ressalta. O instrumento não está acima de quem o usa. A Babilônia agiu com arrogância, com crueldade, se glorificou na própria força. Especialmente contra Sião, contra Jerusalém, como diz o texto. Exato. Ela se esqueceu que era só uma ferramenta. Então, o que o texto mostra é que Deus pode usar uma nação e depois julgar essa mesma nação por como ela fez o trabalho.
nenhum poder é isento de prestar contas. O martelo agora seria quebrado. Seria quebrado. E a convocação para o ataque fica ainda mais específica. Fala de Ararat, Mini e Askenaz. Não são nomes aleatórios. Certo, de forma alguma. Para o povo da época, isso soaria como uma notícia de jornal. O comentário do Dyer nos ajuda a localizar esses lugares. Ararat é na região da atual Armênia. Mini e Askenaz eram reinos vizinhos, no noroeste do Irã. Eram povos conhecidos por serem guerreiros. Exatamente, ferozes. Então, nomeá-los dava um peso de realidade, de iminência, sabe? Não era uma ameaça genérica. Era como dizer, a coalizão contra a Babilônia já está sendo formada. Isso mesmo, transformava a profecia, de uma esperança distante, em uma expectativa geopolítica concreta. E as imagens elas vão ficando cada vez mais brutais. Do copo para o martelo, e daí para algo ainda mais pessoal. Nabucodonosor como um monstro, um dragão. Segundo Dyer, expressa a violação total. Não foi uma derrota militar limpa, foi uma aniquilação. A linguagem é muito visceral. Diz que ele me devorou, me esmagou, encheu o seu ventre com as minhas coisas preciosas. É terrível. E o clamor por justiça também é visceral. O texto pede que Deus faça o monstro vomitar o que ele engoliu. Vomitar? Nossa. É uma imagem poderosa, né? Não é só sobre matar o monstro, é sobre fazê-lo devolver o que foi roubado. É um clamor por restauração. Pela libertação dos exilados, a devolução dos tesouros. É uma oração pela reversão completa da catástrofe. E essa ideia de um fim absoluto continua na imagem seguinte: a Babilônia se tornando um monte queimado. O que isso significa, além da destruição em si? Significa desolação permanente. Um monte queimado é uma terra inútil, estéril. Mas a profecia vai além. Diz que das ruínas dela não se tirará nenhuma pedra para servir de esquina, nem pedra para alicerces. Isso é um ataque direto ao legado deles, então, porque a arquitetura babilônica era famosa. Exatamente. É o apagamento da sua relevância. É dizer, você vai se tornar tão inútil que não vai servir nem como pedreira para outras construções. É o fim definitivo. E tem outra metáfora que fala de processo, a da eira. Diz que a Babilônia é como a eira quando é pisada. Pois é. A eira era o lugar onde o grão era preparado, o chão era compactado. O Dyer explica que Deus estava preparando a Babilônia para o seu julgamento. Então, o tempo de glória do império era, na verdade, o tempo de preparação para a queda. Exatamente. Era o tempo em que ela estava sendo pisada, preparada para o inevitável tempo da colheita, que era a sua destruição. A queda não seria um acidente, mas o clímax de um plano. O que nos leva ao final do capítulo, que é uau! Depois de tanta palavra, de tanta poesia, termina com uma ação física quase cinematográfica, envolvendo um oficial chamado Seraías. Esse final é a assinatura de Deus na profecia. É o selo. Seraías era um oficial de Judá que ia viajar para a Babilônia, talvez numa missão diplomática. E Jeremias entrega um rolo para ele. Um rolo com todas essas profecias de condenação. E ele dá instruções muito, muito específicas. Que são incríveis. Ele devia ir até o coração do império, ler em voz alta todas aquelas maldições e depois realizar um ato profético. A ordem era: quando você acabar de ler este livro, amarre nele uma pedra e atire-o no meio do rio Eufrates. No Eufrates, o rio que era a fonte de vida e poder da Babilônia. Exatamente. Que cena! Amarrar uma pedra e afundar a profecia no símbolo do poder deles. É o clímax perfeito. A ação física sela a verdade espiritual. O Dyer aponta que o significado era inequívoco. E ele ainda tinha que dizer algo em voz alta, né? Sim, declarar: assim a Babilônia será afundada e nunca mais se levantará. Ou seja, assim como esse rolo, pesado pela pedra, afunda para nunca mais ser visto. Assim a Babilônia afundaria sob o peso do julgamento de Deus. Para nunca mais se reerguer. Para os exilados que estavam lá, oprimidos, saber que esse ato foi realizado, mesmo que em segredo, deve ter sido uma injeção de certeza. Com certeza, a promessa não estava mais só no ar. Ela foi, de certa forma, ancorada na realidade. Era a garantia de que a opressão teria um fim. Não era uma questão de se, mas de quando. Recapitulando, então, a gente tem um capítulo que
Parece ser só sobre juízo, sobre destruição, Um juízo implacável. mas, pela perspectiva de quem estava sofrendo, era uma mensagem de esperança, de libertação e de justiça. Sem dúvida. A grande lição é que o poder dos impérios, por mais que pareça absoluto, é temporário. E está sujeito a um poder maior. E o ato de afundar o Lolo é a materialização disso. É uma mensagem muito forte sobre prestação de contas do poder que vale para muito além daquele tempo. Mostra que a arrogância e a violência não têm a palavra final. A justiça pode parecer lenta, mas É certa e pesada como uma pedra. isso nos deixa com uma última reflexão, então. A profecia usa a maior superpotência da época como exemplo de um colapso total, irreversível. O que essa história antiga sobre a queda de um império que se achava eterno pode sugerir para nós sobre a natureza do poder, da justiça e da transitoriedade da grandeza humana, tanto naquela época quanto hoje? Deus abençoe a todos os ouvintes.